Então, pessoal, vou colocar aqui a caneta. Um apontador, se eu precisar. Então, a gente vai continuar, né, a disciplina Segurança contra Incêndio e Pânico, né, do qual eu, o Major Kelben Mello e o Capitão Moura são instrutores. Então, quando a gente fala em iluminação de emergência, né, a gente dá uma referência à Instrução Técnica de São Paulo, número 18. Então, ela serve, né, ela é nossa hoje, depois da portaria 31 de outubro de 2013, que foi a portaria 136, que a gente avocou as normas de São Paulo para o Estado, sendo ratificadas pela portaria 40 de 2014, a gente usa instrução técnica de São Paulo como referência. Qual é o número? Número 18. Quando a gente quer avançar um pouco mais, quando a gente quer avançar um pouco mais nos estudos, quando a gente não encontra itens que estão em branco na IT, a gente pode ir para a norma, para a NBR 10898 de 2013, ok? Então são duas grandes referências que são utilizadas, né, no Estado, ok? Então, pessoal, aqui, né, a gente tem um exemplo de como seria a nossa vida no combate a incêndio, né, na segurança contra incêndio e pânico, se a gente não tivesse a iluminação de emergência. A gente teria que combater o incêndio, entraríamos em locais totalmente escuros. A gente sabe que quando a gente vai para um incêndio, muitas vezes a gente mesmo vai cortar a energia, então tende a ficar escuro, ou a gente pode estar no local e o local já está sem energia. Então, trabalhar dessa forma não seria a melhor condição. Por quê? A fisiologia, né, do olho, né, nós temos o que? As células que enxergam no escuro, né, que são os bastonetes, nós temos poucas. Por quê? Porque nós não somos animais de hábitos noturnos. Né? Quando você olha os felinos, por exemplo, são animais que caçam à noite. Então, eles têm muitos bastonetes. Para vocês poderem entender, seria uma espécie de infravermelho. Né? Então, no escuro, eles veem o que a gente não vê. Então, a gente precisaria, a segurança contra incêndio e pânico, né, precisava, né, de uma medida de segurança que corrigisse isso, que jogasse a nosso favor. Foi aí que lançaram a iluminação de emergência, ok? Porque você imagina você ficar num local escuro que você não visualize nada, você tem risco de bater em obstáculo, né? Ia dificultar o acesso ao local, ia dificultar que as pessoas estivessem no local e evacuassem, então ia ser um caos. Então, graças a Deus, a gente tem a iluminação de emergência. Aqui já é um ambiente iluminado por uma luminária, né, após uma interrupção da energia. O local fica totalmente favorável, porque aqui já não usa mais os bastonetes, a gente usa os cones, né, que são tipos de células que nós temos em abundância que enxergam na claridade. Ok? Então aqui a gente já consegue adentrar no sinistro, né, a gente já consegue evacuar a população com mais facilidade. Essa parte inicial, né, quando vocês se depararem com essa medida de segurança, eu quero que vocês entendam a importância dela no contexto de segurança contra incêndio e pânico. Okay? Seja no combate, seja na prevenção, tem que ter. Okay? Então, como ela é uma iluminação, uma medida básica, não, praticamente você vai encontrar a iluminação de emergência em quase todas as edificações. Okay? Então, a definição que é o sistema de iluminação de emergência. É um conjunto, né, de componentes e equipamentos que, em funcionamento, né, esse conjunto ele proporciona a iluminação suficiente e adequada para permitir a saída fácil e segura do público para o exterior, no caso de uma interrupção da alimentação normal. Então, normalmente, o sistema de iluminação de emergência vai ser acionado quando tiver a interrupção da alimentação normal. Você não vai ter, normalmente, as duas funcionando, né? A iluminação funcionando paralelamente à iluminação do ambiente. Normalmente, ela entra quando interrompe a energia. Ok? Então, mas não é só entrar quando interromper a energia, né? Você não é só clarear, tornar o local escuro claro. Você precisa ter, imagine uma luminária de emergência que entre com pouca intensidade, né? Então você não iria ter o nível de luz adequado para aquela ocasião. Então é importante, né, que a iluminação de emergência tenha intensidade suficiente, né, para garantir, né, para evitar acidentes, garantir a evacuação das pessoas, levando também em conta, né, a possível penetração de fumaça nas áreas. Né? Além de tudo isso que eu falei, é muito comum no incêndio, nessas áreas escuras, você ainda ter fumaça, né? Fumaça densa, fumaça de cor escura, e isso também vai dificultar. Então, a iluminação de emergência ela serve para driblar, né, todas essas dificuldades. Então, quando a gente fala em iluminação, né, o que é importante, pelo menos, vocês têm na cabeça aqui, como é uma medida de segurança básica, tende a ter em quase todas as edificações, com exceção naquela que é muito pequenininho, né, naquela que tem um microempreendedor individual, MEI,
aquela que tem uma área bem pequenininha, 30 metros quadrados de área, né? Essas tendem a ser isentas. Fora isso, né, a gente tem que observar quem? A legislação. Praticamente ela pede em todas as edificações, né? Então tem que olhar aqui o decreto estadual, que eu mostrei para você no começo do curso. Eu falava muito o que o decreto fala quais são as medidas de segurança que nós devemos ter nas ocupações. Então eu trouxe aquelas tabelas, mostrei quem era o A, né, residencial, mostrei quem era o B, hotel, mostrei quem era o C, comércio, falei, mostrei as tabelas menor que 750 ou menor que 12, né? Atenção para esses dados, 750 metros quadrados ou 12 metros de altura do último piso habitado. São esses dois parâmetros que dizem quais são as edificações que vão precisar das medidas de segurança contra incêndio e pânico e quais serão elas, né? Abaixo a gente trabalha basicamente 6 ou 8 medidas de segurança, acima a gente trabalha com mais medidas de segurança. E aí entram medidas de segurança contra incêndio e pânico, com sistema preventivo fixo, né, entre hidrantes, entram chuveiros automáticos, né, compartimentações e outros, né. Então, quem diz se precisa ou não de iluminação de emergência é a legislação, atentar para o decreto estadual e para o processo simplificado. Pessoal, quem é pequeno, mesmo pequeno no nosso estado, a gente percebeu que foi criada uma tabela para gratificações pequenas, né, de 200 a 400 metros quadrados, precisa de 1 luminárias, de 400 a 600, precisa de 3 luminárias, foi criado, precisa consultar. Né? Então, no processo simplificado, mesmo você ser pequeno, você pode precisar da luminária. Só que o processo simplificado já diz quantas luminárias você vai precisar, ok? Então, sempre consultar esses dois nortes, né, decreto e processo, que eles vão dizer qual é a verdade e se há necessidade também. Ele veio também para aqui, né? Eu vejo muitas pessoas terem dificuldades na questão que precisa de iluminação, onde colocar essa iluminação. Tem gente que quer colocar no banheiro, quer colocar numa portinha de um depósito pequenininho, quer colocar lá no extremo, na churrasqueira, no ponto. Não. Pessoal, ela é para rota de fuga. Porque qual é o objetivo? Né? Ela facilita o abandono, a evacuação, entendeu? Então tem que sinalizar rotas de fuga. Não é para sinalizar a ação toda, né? O extremo, um depósito de 10 metros quadrados, sinalizar um banheiro de 10 5 metros quadrados, não é isso. Né? Se fizer parte da rota de fuga, né? Sim, mas não, o objetivo dele é sinalizar as rotas de fuga, ok? Então, locais que estimem concentração de público também, a necessidade da iluminação de emergência. Então, quais são os componentes básicos, né, da iluminação de emergência? Né? Tem que ter uma fonte de alimentação. Observe depois, quando eu for mostrar os tipos de sistemas que um bloco autônomo está ligado a uma tomada de energia. Tem alguém que está ligando aquele bloco. Né? Um gerador pode estar alimentando uma bateria. Né? Então, tem uma fonte de alimentação. Os condutores, às vezes a gente não visualiza, mas alguns estão os condutores, né, visíveis e outros embutidos, mas existe um circuito por trás da iluminação que alimenta o sistema. E os pontos, né, os pontos de iluminação, a gente tem que atentar para isso, porque os pontos de iluminações, né, eles cobrem raios. Né? 1 é o suficiente, 2 é o suficiente, não sei, preciso dizer onde eles estão os pontos, e preciso medir qual é a raio de cobertura dele, para ver se ele está atendendo a quantidade mínima, né, nas rotas de fuga. Então são os componentes importantes. Tem outros também, acessórios, dentre outros. São tipos de sistema de iluminação de emergência. Não é, o pessoal confunde muito com tipo de lâmpada. Eu não estou falando de tipo de lâmpada. Tipo de lâmpada é lâmpada fluorescente, lâmpada incandescente, lâmpada LED. Sistema de iluminação. Né? Então os principais que vocês precisam aprender, né? Conjunto de bloco autônomo. Isso é o que a gente mais vê por aí, né? Que a gente vai mostrar daqui a pouco. Sistema centralizado com baterias, que alguns, né, são os projetores, né, os faróis, né? Ou sistema centralizado, a iluminação ligada ao que? Ao motogerador, que você usa a iluminação da edificação para servir de iluminação de emergência. Também pode, tá? São 3 sistemas que vocês precisam aprender a identificar. Então, primeiro para vocês conhecerem, né? Esse é o bloco autônomo, né, que é o mais comum, e é mais encontrado, né, nas edificações. Mais barato, né, 30, 40 reais, e ele atende as necessidades, né? Normalmente você vê o quê? Uma tomada, um tipo de lâmpada, normalmente fluorescente, que vai ser ligado à tomada, ele vai ficar desligado, tá carregando o tempo todo. Quando falta energia, automaticamente, né, praticamente, eu falo esse detalhe daqui a pouco, ele entra e serve como iluminação. Okay? Então esse é o conjunto de bloco autônomo. Esse é o sistema centralizado, né, com baterias, né, os projetores, os faróis. E é muito comum vocês visualizarem isso aí em grandes supermercados. Né? Às vezes vocês olham para cima e eles vão estar lá. Né? Essa bateria de faróis, né? São outros sistemas que são permitidos nas edificações. Quem escolhe isso? Qual sistema? É o proprietário, contribuinte, quem projeta, né? Em comunhão com quem projeta. Ele que escolhe.
e a gente só aprova desde que ele atenda os pré-requisitos do sistema. E aqui é outro tipo de sistema, né, que a gente pode ter de iluminação de emergência. As edificações, como tem muito gerador, né, então elas aproveitam o gerador e conectam as luminárias do prédio, né, ou as lâmpadas do prédio, né, e essas lâmpadas do prédio são como iluminação de emergência, né. Vou explicar um pouco mais sobre o motogerador, sobre cada um daqui a pouco, mas o motogerador também pode ser utilizado para isso, ok? Então vamos falar sobre cada um agora. Blocos, então, diretamente na tomada. Depois, se a partir de hoje você visualizar que ele vai estar com aquela tomadinha que eu vi, né, conectada. Se ele não estiver conectado, ele não vai funcionar quando faltar energia. Não vai. Tem que estar ligado diretamente na tomada. A não ser que ele esteja carregado e desligado do lado. Não vai funcionar quando entrar. Ele tem que estar ligado na tomada. E quando faltar, você desliga, né? Você tira a tomada, ele já acende. Pronto. É um bom teste. Então, essa comutação, né, que é a entrada dele após o corte da energia, ele é imediato, bloco imediato, praticamente imediato. Tirou da tomada, ele já tem que acender. Porque o tipo de lâmpada que eu falei, né, aí normalmente eles usam aquele fluorescente, né, o LED também está sendo utilizado já, a gente está acompanhando as novidades aí, isso é PQ. E o que é muito importante no bloco autônomo, o raio de cobertura desse bloco autônomo. Quantos blocos autônomos eu colocar na minha rota de fuga? Quem diz norte é a altura de instalação desse bloco autônomo. Com base nisso, você vai ter um raio de cobertura. Basicamente, né, o raio de cobertura corresponde a 2 vezes a altura de instalação da luminária. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês visualizarem. Luminária de emergência de bloco autônomo instalada a 2 metros de altura. Então, o raio de cobertura dela vai ser 2 vezes. Então, o raio cobre 1 metro. Então, a cada 4 metros, eu vou colocando a luminária. Ok? Basicamente, isso aí. Então, no final, como seria esse dimensionamento, para vocês entenderem melhor. Aqui a gente já está com o sistema de bateria. A comutação, né, que corrigia e entra o sistema de iluminação de emergência. Você imagina, você comprou um bloco autônomo que é mais barato, ele já entra rápido, né? Eu falei que aqui a comutação ela já tem até 5 segundos. Você já muda, não entra imediatamente, ok? Ele precisa de uma recarga total de 12 horas, né? E o raio de cobertura é diferente de uma luminária de bloco autônomo. O bloco autônomo, né, ele cobre o quê? A instalação, né, 2 vezes o raio, né? O raio cobre 2 vezes a altura de instalação. Aqui não. Aqui o fabricante é quem vem especificando qual é o raio de cobertura, ok? Normalmente cobre um raio de 42 metros, mas tem que estar especificado pelo fabricante. Porque se imaginar uma bateria dessa muito mais cara do que um bloco autônomo, e ele cobriu o mesmo raio de cobertura de um bloco autônomo que é mais barato. Então seria muito caro, né, para o contribuinte. Então ele usa isso aqui para usar menos blocos autônomos. Então normalmente eles vêm especificando qual é o raio de cobertura do fabricante, ok? Então, esse é importante e peculiar. Para ele entrar após o BNE já não é mais imediato, como era o bloco autônomo, já não é mais 5 segundos, como era a bateria, 12 segundos máximo, né? 12 segundos. É que eu posso entrar. E normalmente ele fica no local reservado, né? Quem nunca viu, ele tem que ter o que acesso livre, né? Acesso livre para a gente entrar, né? Mas esse material, quem é esse material? Passam superiores a 250 litros. Tem que ter bacia de condição, né? Tem que ter o congelador paredes, né? Normalmente as paredes são 2 horas e as portas 40 minutos, ok? No geral, se eu for ventilado, você para o exterior. Porque normalmente ele vai queimar gás e aquele local ele poderia ficar impregnado de fumaça. Então tem que ter uma área, um local para que essa fumaça possa ser dissipada. Então ele tem que ter janelas na sua parte superior para que essa fumaça possa ser dissipada. Então, eu estou colocando aqui qual é o grande problema do motogerador. Se ele disser que a edificação dele vai ser iluminado pelo motogerador, ele tem a obrigação de dizer qual é a do motogerador, as luminárias dele, até onde ele vai cobrir, né, os pontos de luminária, né, até onde ele vai colocar a emergência na edificação. Ele precisa especificar as áreas comuns, né, para que você possa visualizar se nas rotas de fuga, se você vai ter a quantidade de iluminação suficiente. Se ele não falar, ele precisa mais sair, ok? Então ele precisa dizer qual é a sempre toda luminária, a gente precisa pedir alguns itens, ele precisa informar. São imprescindíveis para que a gente libere um projeto. O tipo de lâmpada, né? Ele sempre tem que informar, se é fluorescente, LED. Informar a atenção, né? Atenção porque tem risco de choque, né? Tem que sempre informar a atenção.
Informar o quê? Eu falei de intensidade, né? Luminária tem que ter nível de iluminamento adequado para que aquele local seja iluminado. Então, fluxo luminoso, nível de iluminação e lux tem que estar no projeto. Então, mostrar vocês alguns valores que são já estabelecidos e também informam a vida útil. Outras questões, 70 graus centígrados. Quando ele entra, né, após o corte, você tem que ter uma autonomia de 1 hora. Você imagina, você vai entrar no incêndio, o local está escuro, quando ele for acionado, né, os terceiros estavam no escuro e foram claro. Ele quer ali pelo menos 1 hora de iluminação para você poder trabalhar, evacuar, entrar, no mínimo 1 hora. Não provocar ofuscamento. Só ofuscamento. Imagine vocês viajando e vindo um farol de um carro, né, no sentido contrário, na mesma direção a vocês, é aquele farol que vocês não conseguem enxergar nada, né? Então, a luminária, principalmente o projetor farol, pode causar ofuscamento. Então, tem cuidado, ok? Então, elas não podem, no geral, provocar ofuscamento. A tensão máxima que eles precisam trazer, 30 volts ao choque, joga água, a edificação toda. Que o que mais é normal abrir uma brecha aqui, para áreas enclauradas, né? Aí as áreas que são áreas que tem parede, corta-fogo, parede, corta-fogo, não tem material combustível. Não tem. É um local para fuga, para rota de fuga. Então, subintende-se, difere-se, que ali, né, o risco de choque é menor. Então, eles autorizam ali 110 ou 220, aquelas áreas. Porque o risco é menor, ali não vai ter incêndio. Okay? Mas, no geral, nas outras áreas, são 30. Outros dados importantes, né? Em locais sujeitos a perigos de explosão, né? Luminárias ou blocos devem ser blindados. E essa aqui, ó. Em escadas, não devemos colocar projetores ou faróis. Por quê? Alguém pode dizer? Alguém sabe? Ofuscamento. Né? Você pode ofuscar se você colocar em escada. Entendeu? Então não deve colocar. Não é facultado, não. Não deve. Quando utilizar projetores ou faróis, né, preste atenção no que? Para você colocar sem faixa luminosa, mesmo sentido do público. Por quê? Para também evitar o ofuscamento. Ok? Continuando, as luminárias, elas têm, vou falar amanhã sobre sinalização, né, elas têm a função também de, elas podem estar juntas, né, com a sinalização de emergência. Então, elas podem ser uma iluminação de sinalização. Então, aqui é um exemplo. Aqui, então, você pode encontrar isso em algumas edificações, né, e assinalar toda a direção. Você tá vendo um corredor à sua direita. Né? Você não consegue visualizar o que tem à direita do seu corredor. Então, naquela mudança de direção, né, nós tiramos o corredor à direita, você tem que ter uma placa, né, e uma iluminação que indique qual vai ser a direção. Ok? Então, tem que estar na mudança de direção também. Como se aqui a gente cobre o quê? Uma raio de cobertura de 1,5 metros. Então, a distância entre dois pontos não pode exceder 15 metros. Então, ela sai da altura de cobertura da sinalização. Pontos não pode exceder 15 metros. Ok? Muita gente tem dúvida na manutenção, né? Isso aqui basicamente é o que? Olhar o memorial descritivo. Aqui no estado, mas por muito tempo, de 1990 a 2013, memorial descritivo. Em 2016, foi assim, né? Passou de 2013 a 2017 para construir o memorial saiu, o memorial descritivo, sabe? Então, consulte o que fica no projeto. Você pode consultá-los, né, né, e de acordo com o tipo de sistema, você deve fazer essa manutenção, que pode ser mensal, anual. Então, atenta a memorial mais, porque ele pode ter informações a mais que essa pergunta, né? Como é e quanto tempo a gente dá manutenção. Só atentar por documentos. O circuito de alimentação, né, das dimensões, né? Se você quer, né, uma instalação, ele pede que fazer autônomos, ele fala para né? Você nem vai visualizar o embutido. Se for aparente, o autônomo pode ser de plástico. Isso é importante porque tudo, né, como eu falei, não basta você ter iluminação, tem que ter um mínimo de iluminação, né, de intensidade naquele lado. Então, sempre a iluminação, esses dois parâmetros estão enraizados em todos os projetos, todas as edificações memoriais. Então, o nível de intensidade para um local que é mais um local com mais obstáculos, tem que ter uma intensidade maior. Quanto é? 5 lux. Um local que é mais plano, né, como o hall, ele pede um nível de iluminação um pouco menor. Isso aí, nesses dois valores, estão tudo se for olhar de iluminação de emergência. Né? Ok? Então, entendam que não, né, para um local mais obstáculo, mais e um pouco menos de iluminação para um local plano, respectivamente. E aqui uma imagem, né?
de como a gente colocaria a iluminação, né? Então, aqui a altura H2 estão iguais, então o de iluminamento é diferente. H2, né? H2 tem 2 metros. Então, né? De H2, dessa luminária aqui, de altura, H1, só que ela precisa no nível de intensidade em lux, ok? H1 está ali, 2 metros de altura, desculpa. Então ele vai cobrir também 4 metros. Okay? Só que aqui tem peculiaridade. Aqui, com intensidade, aqui não é mais uma escada. Então aqui eu preciso de nível de intensidade de 5 lux, maior do que H2. Aqui em 3, né? Eu tenho, por exemplo, aqui um exemplo, tenho 3 de altura. Então, um raio de cobertura, 3 seria 2 de altura. Então, cubra aqui 6 metros. Qual é o ponto importante a vocês que eu vou falar no projeto? Poderia ter afastado um P3, né? Poderia ter afastado H1 e H2. Eles perdem essa área. O importante é que elas não têm que ser olha, presta atenção no que eu vou falar agora. Um projeto, né, o superdimensionamento, não colocasse mais emergência, não é sinônimo de superproteção. O funcionário público tem a obrigação, dever de falar do proprietário para que ele apresente por escrito uma declaração de que ele está ciente de que a edificação dele está superdimensionada, que não é necessário. O que o proprietário às vezes não sabe, quando ele tem ciência desse documento, ele não assina esse documento. Ok? Então é importante, quando perceberem superdimensionamento, como por exemplo, se eu colocar mais aqui, já está cobrindo paredes. Então eu teria que tirar uma daqui. Ok? Então atente para esse superdimensionamento também. É esse último slide da aula, para você estar passando, e não aceite, né, como funcionário público, que as edificações tenham muitos extintores, sendo necessário uma quantidade menor, que tenha muita necessidade menor. Né? Nós, como funcionários públicos, inclusive as instruções técnicas, a ITERON ela já fala nisso, que a gente tem que notificar e solicitar que o proprietário, quem está gastando, né, ele está ciente que ele está gastando a mais e de que não é necessário. Ele precisa trazer uma declaração assim para ele, porque às vezes quem projeta vende superdimensionado. Então, essa mensagem que eu queria passar, você sabe,